Boa tarde, amados. Boa tarde a todos os eleitos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro lá na cruz, né, que foi redimido, reconciliado, né? Deus reconciliou o céu, reconciliou terra, né? Toda a criação foi reconciliada lá na cruz. Jesus Cristo ele completou o seu ministério, né? Ele completou a obra, não tem mais nada para ser feito, né? Se entendermos dessa forma, aí, né, daremos mais um passo nessa perfeição, né? Enquanto você entender, né, que esse sacrifício de Jesus Cristo não foi perfeito, não tornou real, né, essa realidade que hoje vivemos, é impossível você chegar a esse aperfeiçoamento. Mas se você entender que tudo foi feito por Cristo, não há mais sacrifício, então você deu mais um pulo à frente, você subiu mais esse degrau desse conhecimento. Meu nome é Cláudio Roberto, sou ministro da igreja Reconciliando Vidas, né? Que tem culto aqui na rua Catolé do Rocha, número 2218, todas as quartas e todos os sábados, a partir das 7h30 e finaliza às 8h30. Temos 1 hora de ministração da palavra. Aqueles que têm essa curiosidade, né? Pode ser de qualquer igreja, né? Nós aqui nós não somos partidaristas, né? Nós não temos essa lógica humana de dizer que a igreja é um templo e é uma instituição como se fosse uma instituição privada, né, alheio à igreja que foi comprada de Deus, né? Então todos podem comparecer, né? Às 19h30 começa a ministração da palavra e termina às 20h30, né? 1 hora de ministração da palavra para a gente crescer na graça e no conhecimento. Fica aqui na rua Catolé do Rocha, número 2218. Então, amados, hoje que eu venho trazendo é um dos assuntos, né, que traz tanta satisfação, embora, né, é um futuro, né, é uma, é uma promessa que ainda não se concretizou, né, que é a vinda, segundo do nosso Jesus Cristo, pela segunda vez. Né? Ele já veio a primeira e voltará novamente para nós, né, ele e a igreja, se encontrar nos ares e a partir dali irmos para a terra prometida. Então, amados, o tema de hoje é a segunda vinda de Cristo. O texto que traz a base, né, que traz o começo da nossa conversa, está na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14. Vamos ler. Ele faz: Pois, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará com ele em sua companhia os que dormem. Graça e paz por isso, né? Essa esperança que a igreja tem de Cristo, né? Mesmo se nós morrermos, né? Para alguns acabou-se, né? Não existe mais salvação. Mas para nós não, né? A morte para os crentes é um estágio da vida, né? Porque a partir do momento que você morre hoje, você vai direto ao paraíso. Você vai direto se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque o texto está dizendo aqui que na volta de Cristo, Cristo vai tornar a trazer com ele os que dormiram, né? Os que morreram. Né? Porque a carne vai ao pó e o espírito volta para Deus, que de lá veio. Então, amado, nesse pensamento que a nossa dúvida em relação aos que dormem é esta, que eles estão, o nosso amado, né, está lá no jardim, está no paraíso, com o nosso Jesus Cristo, né? Porque até o apóstolo Paulo fala, né, que ele foi ao paraíso e ouviu palavras da boca do próprio justo, né? Que foi o terceiro céu. Temos que entender também que nós estamos no céu, né? Que é um local celestial, né? Que é aqui nessa região celeste, que estamos aqui hoje. Embora estamos andando, vindo, trabalhando, indo para lá, vindo para cá, mas estamos numa região celestial. É que a igreja foi transportada para o reino do Filho do seu amor, né? Numa região celeste. Então,
Jesus Cristo, na sua volta, né, na sua segunda vinda, ele vai tornar a trazer com ele quem? Os que dormiram. Essa era a grande dúvida daquele povo daquela época. Se morreu, e aí? A pessoa morreu, não tem esperança, só vai ter esperança para nós que estamos aqui trabalhando, né, para Deus, né, evangelizando. Ele disse, não, não, amado. Para eles da mesma forma. Só que Cristo, quando voltar, vai trazer com eles. Nós não, nós seremos arrebatados e transformados seremos. O arrebatamento nada mais, nada é do que simplesmente o encontro da noiva, que o apóstolo Paulo diz que, né, que trabalhou bastante, né, passou fome, frio, né, foi esbofeteado, foi chicoteado, passou por naufrágio, né, ele se ferrou, né, sofreu o máximo para quê? Preparar a igreja como uma virgem pura para um só esposo. Veja que Cristo é o nosso esposo, né? É o esposo da igreja. Mas o apóstolo Paulo falou para um só. Na verdade, ele está correto quando ele falou um só, porque aquele Cristo, nos dias de sua carne, foi um esposo para a igreja. Mas ele morreu. O apóstolo Paulo, falando sobre a analogia do casamento, ele diz que, né, pertencíamos a um esposo, mas era Cristo nos dias de sua carne, mas aquele esposo morreu. Ficamos livres pelo período de tempo para contrair novas núpcias, a saber, né, o que ressuscitou. Então a gente, né, da graça de Deus, nós não podemos, né, estar com esse novo marido, que é o Cristo ressuscitado, e viver das obras do antigo marido. O apóstolo Paulo diz que viveríamos um adultério espiritual. Então, hoje, 2015, a igreja tem que pertencer ao que ressuscitou. Segundo as Coríntios 5,16, ele fala que a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes temos conhecido Cristo segundo a carne, agora há 2000 anos atrás, vamos lá, já não conhecemos ele mais dessa forma, ou seja, conhecemos ele ressuscitado. Ah, Cláudio, quer dizer que eu não tenho que observar mais, ler mais a Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, amado, eu não estou dizendo isso. Aquelas histórias que Jesus passou, né, viveu, se batizou nas águas, foi crucificado em si, é uma história que tem que ser relembrada, é verdade. Mas se Deus permitir, como é que Deus permite? Para o ensino, amado. Você pode abrir a Bíblia todos os dias e ensinar todos os dias. Isso aí não tem nada a ver. Agora, o que você não pode é viver aquele Cristo. É você trazer as coisas que ele praticava e querer fazer hoje. Por exemplo, Jesus Cristo, ele se batizou. É porque Jesus Cristo se batizou, eu vou se batizar? Não, amado. Né? Tem que pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Veja que a doutrina é de Cristo, né? Então, dentro da doutrina de Cristo, tem uma coisa que é elementar, que é rudimento. Deixar de lado os rudimentos da doutrina de Cristo. De que Cristo? O Cristo vivo, aquele Cristo que nasceu, né? Cresceu ali em Jerusalém, nasceu na cidade de Belém, pregou por toda a Judéia ali. O que é que o apóstolo vem dizendo aqui, o apóstolo Paulo? Deixa de lado os rudimentos elementares da doutrina de Cristo. Então, dentro da doutrina de Cristo, ou seja, dentro da onde? Dentro da Bíblia, existe uma doutrina de Cristo que é rudimentar. O que é rudimentar? É o que é mais fraco, é incompleto, é frágil, ou seja, não tem consistência ainda, não está pronto. Isso é o que é rudimentar. Aí ele fala, prosseguimos para o que é perfeito, a graça de Deus. Por que a graça de Deus é perfeita? Porque ela torna você perfeito. Hebreus 2,14. Cristo, com a única oferta, te aperfeiçoou para sempre. Mas você tem uma chamada para viver em santidade. Não é porque você é salvo para sempre, porque você vai chutar o pé da barraca, o pau da barraca e viver bebendo, fumando, se prostituindo, não. Porque você é um salvo, você tem o dever de não fazer. Aí você está dando um testemunho de um salvo. Porque se você volta, né, a esses procedimentos do seu velho homem, né,
Você não faz parte da igreja, né? É simples de entender. Então, no capítulo 14 e 15 de Tessalonicenses, da primeira carta a Tessalonicenses, o que o apóstolo falou aos tessalônicos? Ele disse: Deus vai trazer com ele os que dormiram com Cristo, os que morreram com Cristo. Deus ia trazer com ele. Ele fala: pois, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou também, mediante Jesus, né, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Veja que Paulo escreveu, né? Como se ele dissesse nós quem? Eu e a igreja que estava lá em Tessalônica. Você vê que ele direcionou a carta à igreja. A igreja em todos os tempos, não só a igreja de Tessalônica. Vamos ver, ele escreveu isso aqui a Tessalônica. E a igreja que estava em Éfeso? A igreja que estava em Roma não participa também? Os crentes de Roma, como ouvir, eles vão para onde? Então a carta, amado, é para a igreja, todos os tempos, até para hoje. Então você, né, que tem um parente que morreu em Cristo, não se aperreie não. Cristo vai tornar a trazer com ele. Se Cristo viesse agora, era o entendimento do apóstolo Paulo, ele fala, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, é como se ele acreditava, né, que Cristo ainda viesse quando ele estivesse vivo. Ele fala: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum vamos, né, proceder, né, ir na frente dos que dormem. Os que dormem vão ressuscitar primeiro, ou seja, vão vir com Cristo. Cristo vai trazer juntamente com eles os que dormiram. Graças a Deus por isso, né? Temos essa esperança. No versículo 17, ele fala, versículo 4, capítulo 4, versículo 17 de 1 Tessalonicenses, ele fala: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que Cristo vai trazer com ele, né, os que dormiram com Cristo, porque já estavam com ele. Nós, os vivos, seremos arrebatados, seremos arremessados, sei lá, levantados de alguma, eu não sei como é que vai ser, e teremos nossos corpos transformados e vai haver o que? O encontro. Cristo vem buscar a igreja vem recepcioná-lo, porque essa palavra encontro no original grego é apântesis. O que significa isso? O que significa essa palavra? Essa palavra era muito usada, né, na época lá daquela Jerusalém primitiva, que quer dizer recepção, ou recepcionar alguém. Um rei, né, uma pessoa de maior autoridade, então normalmente se recepcionava, ia buscar até a porta em si. Então essa palavra encontro nada mais, nada é do que uma recepção. Quando Jesus Cristo vier, nós também vamos ao seu encontro e ali, unidos, vamos para um local determinado pelo Pai. Neste local reinaremos para sempre. Teremos um novo corpo e essa terra aqui será abrasada, como o apóstolo Pedro fala, será abrasada, ou seja, será transformada da mesma forma que nós, filhos, seremos transformados, toda a criação será também transformada. Porque Deus na cruz ele reconciliou céus e terra, né? Na cruz ele reconciliou tudo, né? Tudo que Adão, lá no Gênesis, ele destruiu, ou seja, ele destituiu, né? Quer que após aquele acontecimento que Adão, né, pecou, aí Deus falou para ele, né? Bendito, maldito é a terra, né? Por tua causa. Veja que Deus falou para Adão, né? Maldita é a terra. Veja que a pessoa que pecou foi Adão, né? Mas o contexto ali não só é Adão, é tudo que Deus criou.
tanto o filho, né, assim, a pessoa, como toda a sua criação. Então o homem passou a viver do seu próprio trabalho, teria que trabalhar, porque na verdade a morte, a doença em si, não poderia existir no plano de Deus. Mas após o pecado, né, então Deus colocou essa disposição no homem. Então o homem passou a ser essa alma, esse corpo aqui, que adoece, envelhece e morre. Mas neste novo reino, neste novo céu e nova terra, não envelheceremos, não adoeceremos e nem tampouco morreremos. Isso é o avesso, né, do que Adão deixou para nós, né? E voluntariamente ele voluntariamente colocou esse espinho na nossa carne, mas Cristo na cruz reconstruiu tudo, está tudo perfeito novamente. Só vir Cristo, né? Cristo voltar e completar essa parte, né? Esse dia amanhecer em si, né? Para a gente reinar com Cristo para sempre. Então, amado, juntamente com Ele, entre nuvens, nos encontraremos e ali iremos para ficar para sempre com Cristo. Graça e paz, né? Graças a Deus por isso. Aonde vamos viver para sempre, né? Onde viveremos com o Senhor? Porque aqui Cristo diz que teremos um novo céu, uma nova terra, né? Viveremos para sempre com o Senhor. Mas onde? Né? Eu acredito, né, segundo a Bíblia, diz que é um novo céu e nova terra, né? Eu acredito que não é nessa terra aqui. É claro que, né, se teremos um corpo espiritual, teremos, né, uma nova habitação. Nós não vamos mais adoecer, não vamos morrer, não vamos nem envelhecer. Então teremos que ter um corpo espiritual. Não espírito voando, sim, mas um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, da forma que ele ressuscitou. Veja que o nosso Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou, mas ele ressuscitou com um corpo. Tudo bem que ele ressuscitou diferentemente da forma que ele era quando estava vivo, né? Que as pessoas não reconheceram, mas ele tinha um corpo espiritual, mas embora era o corpo que ele andou, bebeu e comeu, né? Então no Salmo 37, no versículo 29, ele fala, 37, 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Né? Eu acredito que o salmista falou que Cristo, né, Cristo ele herdaria toda essa terra, como ele herdou, né, as terras e as nações por herança, porque Deus deu a ele as terras e as nações por herança para ele herdar. Da mesma forma que ele herdou as terras e as nações, nós, como co-herdeiro de Cristo, temos uma parte dessa herança. Então, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, quando ele estabelecer seu reino e ele ser o governante, é por isso que o Apocalipse fala que todo joelho dobrará perante o governador, né? Então, é nesse momento, quando Cristo estabelecer seu reino, tudo isso, né, será abrasado, será transformado. Nós teremos outro corpo, um novo corpo, né, uma nova habitação e o planeta em si, né, será transformado. Então, todo joelho nesse momento, né, porque toda a criação, né, e toda esse principado, essa potestade será somente de eleitos de Deus, né? E nesse momento todo joelho dobrará diante do governador e Salvador Jesus Cristo. Na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 12, 22 e 23, veja que o apóstolo Paulo fala aqui em relação à igreja, né? Porque a igreja ela está hoje resguardada, né, protegida, né, está alicerçada. É claro que tudo na pessoa de Cristo, né, após a crucificação, porque eu viso aquele ato da crucificação, é porque
foi na crucificação onde chegamos à plenitude das coisas. Adquirimos todas as promessas, né? Tudo que foi direcionado a Cristo, que foi distribuído para a igreja, foi conseguido na cruz do Calvário. Vou terminar aqui a parte desse estudo, a parte, né, que define acerca da segunda vinda de Cristo. Então, em outra oportunidade, terminaremos a segunda parte, né? O tempo talvez não ficar tão longo. Então, amado, graça e paz para todos. Na próxima oportunidade a gente continuaremos, né? Que essa semente ela caia numa terra boa, germine a 30, 60, 100 por 1. E que Deus nos dê outra oportunidade para a gente conversarmos aqui, dê a sua opinião, né? Tudo que você achar de bom ou de ruim, opine para que a gente chegamos a uma unidade. E essa unidade, né, é Cristo. Graça e paz a todos. E que Deus seja o árbitro de nossas vidas, né? Graça e paz, amados.